Olá, meus irmãos, meus parceiros de ministério, tudo bem com vocês? Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Vocês têm o costume de gravar as suas ministrações? E a outra pergunta é, se vocês gravam suas ministrações, vocês têm o costume de ouvir essas ministrações? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente tem o costume de gravar nossas ministrações e eu tenho percebido dos últimos tempos que alguns membros do nosso ministério, eles ficam muito constrangidos, eles não se sentem bem em ouvir as gravações que a gente faz. E isso durante uma época até já aconteceu comigo também, logo no início, que eu me sentia até um pouco desmotivado quando eu ouvia as gravações. Não sei se acontece isso com você, não sei se já aconteceu isso com você, de você gravar a ministração no domingo, lá no culto da sua congregação, e de repente você achar que a ministração foi uma maravilha, a banda tocou muito bem, você cantou muito bem, os backing vocals também cantaram muito bem, e aí quando você vai ouvir a gravação, é uma tristeza, ou não é aquilo que você esperava. E isso pode trazer uma certa desmotivação. E eu tenho visto que muita gente prefere nem ouvir a gravação. E na verdade eu tenho dito que uma das maneiras mais eficazes de você aprender, de você evoluir, é justamente você ouvir aquilo que você gravou. Só que muita gente não gosta, infelizmente não gosta de ouvir a sua gravação. E eu tenho dito o seguinte, que a gente pode comparar a gravação com a lei e a ministração com a graça. E aí você pode dizer, poxa, mas então a lei é ruim, a gravação é ruim, a gente está vivendo agora no tempo da graça, não precisamos mais da lei. Mas não é verdade. Se a gente fizer aqui um paralelo com aquilo que Paulo fala a respeito da lei e a respeito da graça, você vai ver que ali no capítulo 7 de Romanos, ele fala que a lei ela não é ruim, a lei ela é boa, porque se não fosse a lei, ele não teria conhecimento do pecado, ele não teria a consciência de que ele pecou. Se a lei fala, não roubarás, e ele rouba, ele vai saber que ele roubou. Então, a lei, ela é ruim se ela estiver isolada, ou seja, se ela só condenar a gente. A lei ela é ruim quando a gente só tem a lei, e aí como ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue ser perfeito na lei, todos estão reprovados, todos estão condenados diante de Deus. A lei é ruim somente quando ela vem em si mesma. Mas quando a lei vem acompanhada da graça, a lei é boa. Porque a graça ela vem para salvar. A misericórdia de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho Jesus para pagar no nosso lugar, para morrer em nosso lugar e para que a gente não recebesse a condenação daquilo que a gente foi reprovado pela lei. Só que para a gente aproveitar a graça, para a gente receber essa graça em nossa vida, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente ter consciência de que a gente está no pecado. E para a gente ter consciência de que a gente está no pecado, é somente através da lei, porque a lei vai dizer que a gente está em pecado. Então, o arrependimento, ele só vem quando a gente tem consciência do pecado. O primeiro passo para a gente ser salvo é a gente reconhecer que a gente está em pecado, e estando em pecado estamos perdidos, e estando perdidos a gente precisa da salvação do Senhor. E isso a gente faz através do arrependimento. Então repare que a lei ela não precisa ser completamente desconsiderada. E a lei ela vai servir também para que a gente se aperfeiçoe, porque a partir do momento que a gente percebe que está em pecado, ou percebe que cometeu algum pecado, a gente vai se aperfeiçoar. A gente não vai ser aprisionado pela lei, a gente não vai ser condenado pela lei, mas a gente vai ser aperfeiçoado com ela, e isso a graça que nos garante, porque a graça não vai nos condenar e vai nos dar tempo de rever as nossas atitudes e melhorarmos a cada dia com a ajuda do Espírito Santo. Então, a gravação e a ministração a gente pode ver dessa forma também. A gente não pode desconsiderar toda a parte técnica e dizer assim, não, estamos na graça, estamos na hora da ministração, o Senhor vai compensar toda a nossa falta de técnica e a presença dele, o Espírito dele vai compensar tudo isso. A gente não pode ser irresponsável a esse ponto. A gente sabe sim que
a presença do Senhor, o Espírito Santo é que faz todo o trabalho, ele compensa sim nossas limitações, só que assim como o nosso relacionamento com o pecado, a gente não pode se basear nisso e dizer, olha, como a graça está aí, a misericórdia do Senhor está aí, então eu posso viver pecando porque a graça dele sempre vai superabundar. Em Romanos, ali no capítulo 6, ele pergunta, o que faremos, pois? Andaremos em pecado para que a gente vai andar mais ainda no pecado para que a graça possa superabundar? E ele fala, de modo nenhum. Então, a gente também não vai abusar do erro, viver no erro, tocar de qualquer maneira, cantar de qualquer maneira, porque o Senhor sempre vai, com a graça dele, suprir ali nossas necessidades na ministração. A graça, ela funciona bem a partir do momento em que, a cada dia, a gente tenta se superar, a cada dia a gente tenta aperfeiçoar a nossa vida, a cada dia a gente tenta andar em santidade, a cada dia a gente tenta andar com mais retidão diante do Senhor, e a graça nos possibilita esse caminho em relação à santidade. A graça nos possibilita esse caminho de aperfeiçoamento. A graça nos dá tempo para fazer isso. Porque se não fosse a graça, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, a gente já estava condenado. Mas a graça nos dá uma oportunidade a cada dia de ser cada vez melhor. A gente precisa sim perceber os erros ouvindo a gravação, para que a gente não fique condenado nela, não para que a gente se condene nela, não para que a gente fique aprisionado nela, mas para que a gente ande em aperfeiçoamento. E aí, durante a ministração, a gente vai crescendo, os nossos erros vão diminuindo e a graça do Senhor sempre vai se sobrepondo àquilo que é a limitação nossa ainda. Não fique desanimado se você ouviu sua gravação, se você achou ruim. Use essa gravação para você crescer. Use a sua gravação para que na sua próxima ministração você chegue com confiança. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, para a gente alcançar misericórdia, para a gente alcançar a graça. Então, não fique tímido, não se condene, não se coloque para baixo, mas ouça os seus erros, melhore a cada dia, use os seus erros, use a gravação para você melhorar ainda mais. Na sua próxima ministração você vai ministrar muito melhor, porque você vai buscar graça de Deus, você vai buscar a unção de Deus, você vai buscar presença de Deus e você vai estar ainda melhor na sua técnica. Então use isso para o seu crescimento. Espero que tenha abençoado a sua vida. Curta aí, compartilhe com seus companheiros de ministério, compartilhe com outros ministérios também, pessoas que você acha que precisam ouvir isso. Nunca se esqueça, todo ministério é um serviço e todo ministro é um servo.